A maçonaria é uma sociedade discreta em que as ações são reservadas apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal cujos membros cultivam o aclassismo, humanismo, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e o aperfeiçoamento intelectual. A maçonaria admite que todo homem é livre e possui bons costumes, não faz distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas únicas exigências são que seus membros possuam espírito filantrópico e de buscar sempre perfeição. O termo maçonaria é de origem francesa e significa construção. O termo maçom é a versão em português do francês. Maçonaria, por extensão, significa associação de pedreiros. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas chamadas de oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos, honras e independentes entre si. Existem no mundo aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. Destes, 3 milhões nos Estados Unidos, 1.200.000 no Reino Unido e 1 milhão no resto do mundo. No Brasil existem cerca de 170 mil maçons e 4.700 lojas. A maçonaria funciona com base em 2 conceitos fundamentais: fraternidade e respeito à liberdade. A fraternidade tem como fundamento a ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Assim, todas as pessoas são iguais, devendo tratar umas às outras com respeito e solidariedade. Em relação à liberdade, a ordem maçônica defende que todas as pessoas, apesar de diferentes, devem conviver em uma sociedade baseada em respeito e solidariedade. Assim, a maçonaria prega que o respeito à liberdade conduz a uma sociedade mais justa e igualitária, em que todas as pessoas devem desempenhar as mesmas obrigações e ter os mesmos direitos. Para que uma pessoa se torne maçom, existem algumas exigências: crer no ser superior criador do universo e viver uma vida honrada, pautada em bons hábitos morais e de fraternidade. Depois de ser aceito na ordem, o maçom também possui obrigações, deve respeitar as normas da sociedade e deve trabalhar constantemente pela manutenção da justiça social, com base em valores como solidariedade, liberdade e igualdade. A maçonaria não é uma religião, mas a ordem possui uma ligação com a religiosidade e espiritualidade, pois seus membros acreditam na existência de uma única força superior que rege o universo, que é Deus, e é chamado pelos maçons como grande arquiteto do universo. A maçonaria não faz distinção entre diferentes crenças religiosas que existem, sendo tolerante com todas as formas de fé. Pessoas de todas as religiões podem ser aceitas na ordem. A única exigência é que acreditem na existência do Criador do universo. A maçonaria só não aceita que seus membros sejam ateus, ou seja, que eles não acreditem na existência do ser superior que criou e rege o universo. O olho que tudo vê é um dos mais fortes conhecidos símbolos da maçonaria. Ele é a representação da presença da força criadora do universo e está presente em todas as lojas para relembrar o olhar atento de Deus, o grande arquiteto do universo. São alguns maçons famosos: Ademar de Barros, Ademir da Guia, Afonso Pena, Almir Pazianotto, a dupla Alvarenga e Ranchinho, André Rebouças, o Palhaço Arrelia, Bezerra de Menezes, Dilador Borges Damasceno, Dom Pedro I, Campos Sales, Carlos Gomes, Castro Alves, Marechal Deodoro da Fonseca, Padre Diogo Antônio Feijó, Epitácio Pessoa, Floriano Peixoto, Frei Caneca, o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, Hermes da Fonseca, Jânio Quadros, Padre João Ribeiro, Joaquim Gonçalves Ledo, José Bonifácio de Andrade Silva, José do Patrocínio, Duque de Caxias, Luiz Gama, Luiz Henrique Mandetta, Major Olímpio, Manuel de Nóbrega, Mário Covas, Michel Temer, Nereu Ramos, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, Nilton Cardoso, Nilo Peçanha, Tiradentes, entre tantos outros. A maçonaria começou como uma sociedade secreta. Originalmente era uma das sociedades secretas do século XVII, apoiada em fundamentos da filosofia, da natureza e até da arte e da alquimia. Formavam corporações privilegiadas que se furtavam em toda a regulamentação municipal e guardavam segredos da profissão. A maçonaria possui um forte vínculo com a tradição da construção, por isso são pedreiros e trabalham em uma oficina. O simbolismo da construção está presente em seu nome, nos objetos de culto
emblemas e ritual, martelo, a paleta, o esquadro e o mandil. Também nas terminologias, como os graus de mestre, companheiro e aprendiz. A grande loja da maçonaria foi criada na Inglaterra em 1717 e unia as 4 lojas londrinas, aberta a todas as crenças religiosas. A maçonaria se transformou em um receptáculo da filosofia das luzes e depressa se estendeu a todo o continente europeu. No final do século XVIII, já existiam 700 lojas na França, compostas por nobres, membros da classe média e do clero. A propagação da maçonaria ocorreu apesar da proibição feita pelos papas Clemente XIII e Bento XIV, em 1738 e em 1751. Embora não haja clara a influência política exercida pela maçonaria, diversos momentos históricos foram protagonizados por seus membros, personagens como George Washington e Benjamin Franklin, e os princípios maçônicos refletidos na Declaração da Independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa também usou a maçonaria para obter o lema liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria no Brasil, desde a sua criação, é parte fundamental da história dessa sociedade. A prova disso é o quanto os nossos antepassados contribuíram para os marcos históricos neste país. O dia 20 de agosto foi escolhido como o Dia do Maçom no Brasil, após a sessão entre as lojas da Maçonaria Comércio e Artes e União e Tranquilidade, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto de 1822, quando o maçom Gonçalves Ledo teria feito um discurso emocionante e inspirador, pedindo a independência do Brasil ainda naquele ano. A sociedade maçônica impulsionou então Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, menos de um mês depois da grande reunião do Rio de Janeiro. A presença da maçonaria em Araçatuba já tem mais de 100 anos, sendo uma sociedade discreta, educativa e filantrópica, destinada a reunir homens de boa vontade que se proponham a debater e equacionar os grandes problemas da humanidade, do seu tempo, de sua pátria e da comunidade, lutando pela realização das soluções, sempre erguendo templos à virtude e cavando masmorras ao vício. Sua divisa é a liberdade, igualdade e a fraternidade, e seus princípios são a tolerância, o respeito mútuo e a liberdade absoluta da consciência.